Alô, bom dia, tirem as crianças da sala porque nós estamos de volta nesta sexta-feira, dia 7 de junho de 2024. Sejam todos bem-vindos. E ontem, meus amigos, foi a comemoração do dia D e estava lá na França Joe Biden, entre outras autoridades, para comemorar o dia da vitória. E Biden protagonizou mais uma daquelas cenas Momento Biden, essa aí que você está vendo. Pois é, dizem as más línguas que Biden perguntou a Jill, sua esposa: Jill, não estou encontrando a privada, porque parece que agora é moda, autoridades, personalidades públicas manifestarem-se desde a privada. Mas dizem as más línguas também que Jill teria respondido ao marido: deixe para fazer isso em casa, onde é mais apropriado, ou pelo menos onde você tem mais segurança, por assim dizer. Pois é, brincadeiras à parte, o fato é que imagens hoje estão impactando o mundo, como esta, por exemplo, que vocês estão vendo aí. Trata-se da apresentação do Talibã no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, o Fórum Alternativo à Nova Ordem Mundial. Começou na quarta-feira o Fórum Econômico de São Petersburgo e lá estava mais uma vez o Talibã. O Talibã tinha participado do fórum em 2022 e retorna agora em 24 para o fórum. Bem, essa imagem, ela chama a atenção pelo seguinte, porque o Talibã é considerado pela Rússia um grupo proibido, já que a União Soviética esteve lá no Afeganistão lutando contra os talibãs, e uma vez também que o Talibã esteve envolvido numa série de atentados, sem falar que controla o seu povo com mão de ferro duríssima. Bem, a Rússia o considera um grupo proibido. Pero, nem tanto assim neste momento, e é por isso que a imagem chama atenção, e é isso que eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho. Antes vamos voltar à França, do menino Macron e do velho Biden, a França de Biden. Bem, sobre a França de Macron, o presidente francês Emmanuel Macron, ontem, na celebração do dia D, comprometeu-se a enviar caças Mirage 2000-5. Eu confesso, não sei o que quer dizer o tracinho 5. Pode ser a quinta geração? Não sei. Especialistas que sabem sobre o assunto podem livremente comentar aqui, deixar no seu comentário aqui abaixo da minha belíssima estampa. Bem, então, Macron comprometeu-se ontem a enviar caças Mirage 2000-5 para a Ucrânia. E ele disse, abre aspas, anunciaremos amanhã, hoje, a transferência do Mirage 2005 para Kiev. Isso ele disse em entrevista à TF1. Da mesma forma, o presidente anunciou que propuseram que os pilotos ucranianos sejam treinados neste verão na França, enquanto um total de 4.500 soldados ucranianos receberão instruções. Bem, a questão que fica aqui é a seguinte: dá tempo de treinar os pilotos ucranianos no Mirage 2005? É só uma pergunta, porque, em tese, esses pilotos ucranianos deveriam, pelo menos, ter um ano aí de treinamento. Então, seriam mesmo pilotos ucranianos ou franceses? Bem, agora preciso voltar um pouquinho a fita para o começo dessa semana. Eu havia dito que era possível que Macron usasse o dia D para anunciar o envio de tropas francesas para ajudar a Ucrânia. Isso não aconteceu, mas o fato de ele ter anunciado o envio dos Mirage, dos caças Mirage à Ucrânia, acendeu bastante, ou melhor, elevou bastante a temperatura. Foi quase como ter declarado guerra à Rússia, se bem que a Rússia considera isso já. Nos bastidores, a Rússia já sabe ou já diz que está em guerra também com a França. Mas seja como for, fica a dúvida aqui. Serão pilotos ucranianos treinados no verão, nesse verão, na França, ou serão pilotos franceses? Bem,
Vamos aguardar. A matéria do RT News diz o seguinte: o presidente francês afirmou ainda que o possível envio de instrutores militares franceses para a Ucrânia não é um fator de escalada. Não, claro que não. Vladimir Putin nem pensa nisso. Tá tudo beleza lá pelos lados do Kremlin. Não há escalada. Eles só estão mandando aqui uns caças poderosos, mas tudo bem, isso faz parte do espetáculo. Pois é. Macron nem disfarça mais o grau de hipocrisia. Segue a frase, o discurso de Macron. Ele disse: a questão da formação na Ucrânia é um pedido dos ucranianos e não um fator de escalada. Isso ele afirmou também à TF1. Da mesma forma, Macron especificou que essa decisão de enviar ou não soldados para treinar tropas ucranianas diretamente no país eslavo será tomada coletivamente. Mas por que deveríamos excluir essa possibilidade? Perguntou ele. Bem, se não bastasse pimenta no vatapá, Macron reforçou ainda mais o tempero. Vejam só o que ele disse. A Rússia é uma potência média com armas nucleares. De fato, economicamente, o PIB da Rússia perde para o PIB do estado de Nova York, claro. Mas eles têm centenas de ogivas nucleares, bombas nucleares, etc. e tal, sem falar em mísseis convencionais quase tão poderosos. Muitos dizem que são alguns até mais poderosos que bombas atômicas, as termonucleares, por exemplo. Mas, enfim, a Rússia é uma potenciazinha, segundo Macron. A Rússia é uma potência média com armas nucleares, mas o seu PIB é menor que o dos europeus, menor que o da Alemanha, menor que o da França. Não está excluído que uma operação para combater as forças russas na Ucrânia possa ser conduzida. Isso ele afirmou em entrevista ao jornal Le Parisien. É possível que em algum momento, e eu não desejo nem vou iniciar, seja necessário realizar operações no terreno, sejam eles quais forem, para combater as forças russas, acrescentou Macron. E disse também que a força total da França reside na sua capacidade decisória, ou seja, quando bate o martelo, ela faz. Ele quis dizer, olha, eu não estou só ameaçando, daqui a pouco eu vou entrar mesmo definitivamente nessa guerra contra esse país médio aí chamado Rússia. Bem, antes disso, o governo francês havia ameaçado de retaliação os diplomatas russos que ainda estão na França. Imediatamente, a porta-voz do Ministério dos Negócios Exteriores da Rússia, a bela Maria Zakharova, rebateu Macron, fazendo também uma ameaça. Ela disse o seguinte: se os nossos diplomatas forem retaliados na França, os diplomatas franceses também serão retaliados. Pense nisso, menino Macron. Foi o que disse Zakharova. Agora, quem realmente pegou pesado em termos discursivos foi, claro, Vladimir Putin. Ele disse o seguinte no começo, ali na apresentação do Fórum Econômico de São Petersburgo. Em relação à Ucrânia, que usa mísseis de longo alcance da OTAN para atacar o território russo, Vladimir Putin afirmou que pode fornecer armas a regiões que possam atacar alvos ocidentais. Falando aos jornalistas do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo de 2024, o presidente Putin disse o seguinte, abre aspas, se alguém pensa que é possível fornecer tais armas a uma zona de guerra para atacar o nosso território e criar problemas para nós, por que não? Por que não? Temos o direito de fornecer armas da mesma classe para regiões do mundo onde possam haver ataques. Em relação a instalações sensíveis desses países, perguntou Putin,
Ou seja, a resposta pode ser assimétrica, disse Putin. Vamos pensar nisso. Bem, agora então, vocês podem entender por que foi tão importante a presença do Talibã lá no Fórum Econômico. O Talibã, repito, era considerado um grupo proibido na Rússia. Mas agora que o Ocidente está autorizando a Ucrânia a usar as armas ocidentais contra o território russo, Vladimir Putin já está dando o sinal verde para outros grupos mais ligados à Rússia, fazerem o mesmo aos países ocidentais. Atacar os países ocidentais com armas russas. E aí você se pergunta, bem, o Talibã tem armas russas? Em tese não, porque os Estados Unidos estavam lá no Afeganistão, lembram disso? Mas aí teve aquela cena constrangedora dos Estados Unidos fugirem do Afeganistão, deixando milhões em armas, em estrutura norte-americana no país para o Talibã, que agora está lá livre, leve e solto, prontinho para, quem sabe, receber armas nucleares da Rússia. E aí, quem o Talibã atacaria com essas armas? Repito, prestem bem atenção nessa imagem do Talibã no Fórum Econômico Internacional de Petersburgo, São Petersburgo. As imagens dizem muito mais do que as imagens, não é não? Pois é. Bem, vejam só, eu tenho outra importante notícia em relação à Rússia. Essa foi divulgada ontem no cenário mundial. A Marinha Russa está enviando um submarino carregado de armas nucleares, claro, mas também com propulsão nuclear, para o calcanhar dos Estados Unidos, a Ilha dos Castros, chamada Cuba. Prestem atenção na notícia. Nas últimas horas, a Marinha Russa, composta por um grande número de navios, foi monitorizada por vários meios de comunicação depois de confirmar o envio de um submarino para Cuba no âmbito de uma visita oficial. Foi noticiado que os navios chegarão à cidade de Havana entre 12 e 17 de junho. Aqui diz navios, quer dizer submarinos. Pode ser então mais do que um, evidentemente. Onde se juntarão a outras unidades da Venezuela, segundo afirmaram fontes oficiais dos Estados Unidos. Pois é. Mas, segundo Macron, fiquem tranquilos, porque não está escalando, não está escalando. Isso aí é coisa de gente que não tem o que dizer, não está escalando. Bom, outra informação sobre a Rússia. A Rússia lançou um novo ataque à Ucrânia com mísseis de cruzeiro e 53 drones de fabricação iraniana de ontem para hoje, enquanto rola lá o Fórum Econômico de São Petersburgo. E tenho mais uma notícia também em relação à Rússia, propriamente envolvendo a Alemanha propriamente. A Alemanha está se preparando para um possível ataque da Rússia ao país. Está preparando bunkers em metrôs e racionamento de alimentos, como também serviço militar obrigatório. Está faltando alguma coisa nesse teatro de operações? Está faltando sim, a China. Prestem atenção, outra notícia do cenário mundial. O Reino Unido e os seus aliados do grupo Cinco Olhos, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália, acusaram a China de realizar um recrutamento de antigos soldados ocidentais para treinar o seu exército. Contratar pilotos e outros especialistas militares através de empresas privadas que escondem os seus laços com o Exército de Libertação Popular, o PCC chinês, está se tornando uma manobra e representa uma ameaça persistente e adaptável às capacidades de defesa dos países da OTAN. Tá quente, né, pessoal? Tá ficando quente, né?
Bem, agora uma noticiazinha interessante em relação à política norte-americana. Vocês lembram, eu tenho dito aqui, já em alguns vídeos eu já falei sobre isso, que George Soros tem criado já há muitos anos um exército de procuradores nos Estados Unidos. Os nossos conhecidos aqui, promotores públicos. Pois é, ele tem financiado carreiras de advogados que eventualmente querem se candidatar à promotoria e tem conseguido já, portanto, um bom número de serviçais dentro do sistema jurídico e judicial do país, os Estados Unidos. Pois bem, só que ele recebeu agora uma invertida, George Soros, lá no país de DeSantis. Não, isso não é país, não, estou falando da Flórida. Vejam só o que aconteceu na Flórida nas últimas horas. De vez em quando, disse o Red State, é bom dar uma olhada para a Flórida, onde o governador Ron DeSantis continua conquistando vitórias. No último evento desse tipo, no último evento de vitórias, a Suprema Corte da Flórida concedeu uma vitória ao governador ao manter a demissão de uma procuradora estadual apoiada por Soros, Monique Wharrell. Ela foi demitida por DeSantis em agosto de 2023. Bem, ela havia então recorrido. Diz o Red State o seguinte: a Suprema Corte da Flórida decidiu a favor da decisão do governador Ron DeSantis de destituir a promotora apoiada por Soros ontem, quinta-feira. DeSantis suspendeu a procuradora estadual Monique Wharrell em agosto de 23, acusando-a de abandono do dever quando se tratava de crimes. Bem, a procuradora então tinha entrado com um processo de reintegração, argumentando que a sua remoção tinha sido um exercício arbitrário e infundado do poder de suspensão do governador, mas teve derrota definitiva ontem na Suprema Corte. Detalhe interessante desse belo país chamado Flórida, né? Pois é, vamos aguardar o que outros países, como Texas e tal... Eu estou falando países, não, são estados, estados vermelhos, né? Pois é, uma pequena derrota para George Soros, mas corrobora tudo o que eu venho dizendo. O homem tem definitivamente um exército na lei, no sistema jurídico e judicial do país, e por conta desse exército está criando uma revolução, uma revolução que parece lenta, silenciosa, mas é muito eficiente, porque vai direto da Constituição. Ela vai mudando a Constituição e, de repente, quando o pacato cidadão se dá conta, ele não está mais uma democracia, ele está numa espécie de república popular dos Estados Unidos. Donald Trump, quem o diga. Bem, o que mais eu tenho aqui? Tem algumas coisas curiosas, vamos ver. Só para terminar, dar um pouquinho de risada. Vladimir Putin, chegando ao Lata Center em São Petersburgo, ele está ali ao lado de Medvedev, se eu não me engano. Ele chegou, isso foi na quarta-feira. Não lhes parece um pouco gordinho o velho Vladimir? Pois é, parece, Parece meio gordinho. O que mais temos aqui? Sim, temos aqui outra imagem curiosa do mesmo Fórum Econômico de São Petersburgo, mas essa não é deste ano, é do ano de 2023. Foi a abertura do estande dos Emirados Árabes Unidos no fórum do ano passado, lá em São Petersburgo. Vejam que interessante imagem. Estariam também os Emirados Árabes Unidos na lista de pessoas ou países ou membros a receberem armas russas para eventuais ataques a países ocidentais? Bom, é claro que aqui a situação já é um pouco mais complicada, mas disposição para isso, pelas imagens, parece que não faltam. E, finalmente, para fechar o quadro das imagens, momento engraçado, temos aqui o nosso ator Reinaldo Giannichini, numa performance para lá de
Política, explico. Eu vi esse post aqui, eu vi essas imagens aqui no perfil da professora Paula Marisa no Twitter ou no X e não pude deixar de comentar o seguinte: Zelensky começou assim e terminou na presidência, não é não? Estaria Giannichini ensaiando uma incursão ao mundo político? Seria essa uma espécie de coreografia política? Meus amigos, do jeito que a coisa está, eu já não duvido de mais nada. Já pensou aí uma terceira via, né? Bem aos moldes dos globalistas aqui no Brasil? Quem viver, verá. Por enquanto é isso. Mais tarde eu volto, se Deus quiser, com outras informações lá do Fórum Econômico de São Petersburgo. Tem coisas interessantes acontecendo por lá. Alexander Dugin, quem o diga. Até depois, se Deus quiser.